coisa fica mais fácil. Gente, hoje nós vamos falar sobre o Deus libertador, poderoso na batalha. Vamos falar sobre o Deus que é poderoso na batalha. E nós estamos expondo o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo, ele tem uma estrutura que nós dividimos em 4 partes. O foco é mostrar o desejo de Deus presente com o seu povo. E para que isso aconteça, Deus liberta, Deus faz aliança, Deus usa esse povo como instrumento e missão para as nações, e Deus habita no meio dele, a construção do tabernáculo. Isso compõe as 4 partes deste livro. E nós estamos, então, na primeira parte, o Deus libertador, semana passada, e os seus propósitos. Hoje é o Deus libertador e o seu poder, o Deus de batalha, e como que ele nos resgata, nos redime. As músicas de hoje, que por sinal, Deus seja louvado pela harmonia aí do nosso Ministério de Música, né? Foi uma benção, eu estava ali animado, né? De vez em quando diz aí alguns, eu pudesse dar um glória a Deus, né? Um aleluia, né? E eu dei um glória a Deus ali, porque são verdades poderosas que devem entrar, né? No seu coração, nas suas emoções. É o que Deus fez conosco, ele nos libertou. E eu pensando na mensagem de hoje, e como que as canções, elas reforçaram, inclusive a leitura bíblica, falando da grandeza de Deus, dos seus poderosos feitos, do que ele fez por nós. E os irmãos, é uma alegria, e nós vamos ouvir o Senhor falar ao nosso coração mais uma vez. Nós queremos aprender sobre esse Deus que é poderoso na batalha. E eu quero convidar você para chegar em Êxodo capítulo 5. Nós iremos fazer um sobrevoo dos capítulos 5 até o capítulo 15. Nós não vamos ler todas as partes, mas à medida que eu estiver aqui pregando, eu vou estar fazendo referência aos textos. Alguns nós vamos ler juntos, outros eu quero recomendar que você, ao chegar em casa, você revisite, né? E você busque essa compreensão e mastigue um pouquinho. E toda quarta-feira nós estamos mastigando um pouquinho mais o que estamos aprendendo aqui no domingo. Tem sido gostoso. Eu divido os grupos aqui e cada grupo vai afunilar um pouquinho a compreensão. Tem sido uma bênção. Então, hoje nós vamos falar sobre o Deus libertador, o Deus que é poderoso na batalha. E nós vamos ler inicialmente os versos iniciais aí. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Senhor, obrigado. Nós queremos um coração agora que sabe ouvir. Nós queremos um coração que obedece, um coração disposto a obedecer. Então, ajude-nos a compreender a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nosso coração é fábrica de ídolos. E o grande desafio da vida hoje, em todos os sentidos, desde aquela época, e de modo bem claro aqui, nós estamos envolvidos com situações, pessoas, alguns poderes, que requerem essa devoção, que é devida ao Senhor. O Senhor é único Deus, e essa afirmação, esse teísmo radical, de que ao Senhor o nosso coração, então amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, esse convite radical para termos o Senhor em alta conta, como único, como suficiente, ainda continua sendo o lugar onde se trava a maior de todas as batalhas.
O que nós estamos lendo aqui, a partir do capítulo 5, é esta descrição de declaração de guerra. É uma declaração de guerra. Faraó disse, eu não sei quem é esse Senhor aí, não quero nem saber quem é ele, não o conheço, e eu não vou deixar esse povo ir. Diante das afirmações de Deus, por meio de Moisés e de Arão, essa é a resposta de Faraó. Diga aos israelitas, lá no capítulo 6, versos 6 e 7, a mesma ênfase, se você virar uma página aí, você vai encontrar no verso 6, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Olha, tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Eu vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então, o que nós temos aqui, de fato, é um campo de batalha. Há uma declaração de guerra da parte de Deus, em resposta a Faraó. É isso que nós encontramos aqui. O grande obstáculo a que os israelitas deixem o Egito é o Faraó, que considera ser o próprio poder absoluto. E aí, meus irmãos, quando Moisés e Arão pedem a esse rei para que deixem, ele responde, quem é este Senhor? E eu vou obedecê-lo? Eu vou deixar esse povo ir? De jeito nenhum. Não conheço e nem vou deixar. Então, esse é o ambiente de onde a narrativa agora, até o capítulo 15, e alguns detalhes mais até o capítulo 18, vai nos apresentar até o momento da aliança, que é a nossa próxima mensagem, o Deus da aliança, como é que ele firma aliança com esse povo que é resgatado. Então, eu quero aqui trabalhar essa progressão das pragas, deixando evidente quem realmente possui o supremo poder. Nós vamos encontrar as pragas sendo registradas, e Deus, então, desafiando esses deuses falsos, esses ídolos, e Deus requerendo do seu povo um coração obediente, um coração devoto. É isso que está aqui descrito nessa passagem. Por meio de uma série de pragas, Faraó é confrontado de que o Senhor, e tão somente o Senhor, é Deus. Assim, a coisa mais importante aqui é entender, a respeito das pragas, esses acontecimentos extraordinários, é que Deus está demonstrando, Deus está manifestando, e deixando muito claro o seu poder sobre toda a criação, sobre toda a criação. Então, eu quero, hoje à noite, falar sobre esse programa de Deus. O Deus poderoso na batalha, ele tem um programa. Nós falamos semana passada que ele tem propósito. A libertação do seu povo visa pelo menos 3 propósitos. Todas as vezes que Moisés foi falar com Faraó, deixa o meu povo ir, e a primeira razão é que seja proclamado o meu nome em toda a terra. O povo liberto de Deus tem um compromisso com a proclamação. O povo liberto de Deus tem um compromisso com o servi-lo de todo o coração, adoração, e o povo de Deus tem um compromisso de celebração. É isso que Deus quer do seu povo. A libertação tem em vista esses 3 propósitos. Agora, como é que Deus ele vai desenrolar esse processo? Como é que ele vai conduzir esse povo a este processo e a esse propósito que ele já estabeleceu? E eu quero hoje à noite falar sobre esse Deus poderoso na batalha, como é que ele então revela o seu programa para alcançar este propósito. Como é que ele revela o seu poder? Quais atos que revelam o poder e a autoridade? Capítulo 1, nós já vimos o seu poder de fazer esse povo multiplicar. Esse povo multiplica na terra,
Nós aprendemos a sua sobrevivência a partir do instrumento que ele vai usar, Moisés, a adoção pela filha de Faraó, e aqui as pragas e a flagrante obstinação de Faraó. O que está incluso no programa de libertação aqui do seu povo? E eu quero apresentar no programa aqui 3 atitudes, ou 3 atos de Deus nesta maneira de libertar, ou nesse programa libertador. O programa de Deus para libertar o seu povo inclui, número 1, a completa humilhação do Egito e de seus deuses diante dele. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que o programa de Deus de libertar o seu povo inclui humilhar o Egito, humilhar Faraó. O campo de batalha está sendo aqui agora travado e Deus vai humilhar Faraó. Quem é Faraó? Quem é esse Faraó para desafiar o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra? Então nós vamos encontrar a partir do capítulo 5 até o capítulo 11, que nós não vamos ler agora, mas até o capítulo 11 você vai notar esse movimento de Deus humilhar o Egito, o Faraó e todos os seus deuses e deixar muito claro quem é que tem poder. Agora é interessante que na medida que Deus vai se revelando, e Deus quer humilhar e se mostrar poderoso, nós vemos declarações que envolvem endurecimento da parte de Faraó. O seu coração, ele se endurece. Por mais que ele vê manifestações do poder de Deus, em vez dele se curvar e de obedecer, ele se endurece. E é interessante essa particularidade aqui do texto. E à medida que o coração de Faraó endurece, nós vamos perceber, do outro lado, dificuldades para o povo de Israel. Eles começam a enfrentar algumas dificuldades. Se você notar, o capítulo 5 que nós lemos, o versículo 4 diz: então lhes disse o rei do Egito, porque Moisés e Arão, por que vocês interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes, aos capatazes, dizendo: daqui por diante, vocês não vão facilitar a vida deles, não. Ele vai continuar aí descrevendo que a dificuldade agora do trabalho vai ser agora maior. Então, você tem aí uma descrição, e a razão é porque vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Ele vai dizer aí: esse povo está ocioso. Esse povo quer adorar, quer celebrar ao Senhor, e vamos então dar mais um pouquinho de trabalho. Eles estão aí ociosos, vamos botar esse povo para trabalhar. Ainda no capítulo 17, ele respondeu: estais ociosos, por isso dizei, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, e trabalhai, palha, porém, não vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. E você tem, então, o sofrimento do povo de Israel agora, que tem que trabalhar muito mais, por causa desse convite e desse pedido, na verdade, da parte de Deus, para que o povo seja liberto. Então, você tem endurecimento, dificuldades. O Faraó faz desdém. Estão ociosos. Vocês estão aí de boa. Deixa eu dar para vocês o que vocês querem adorar, não é? Vocês querem um momento de contemplação? Vocês querem cuidar da espiritualidade? Vou deixar não. Deixa eu colocar mais trabalho. Parece que é algo assim bem familiar hoje, não é? Você quer adorar, né? Você quer refletir nas coisas de Deus? Você quer congregar? Você quer pensar um pouquinho mais como servir a Deus? Você quer conhecer um pouquinho quem é um Deus que te salvou? Você está ocioso, deixa eu aumentar um pouquinho o seu trabalho. Deixa eu engrossar aqui as coisas para você não ter tempo. Vocês estão querendo algo que não é possível. Satanás, irmãos, continua com a mesma estratégia, dando trabalho,
dando mais ocupações para aqueles que desejam, ou pelo menos que querem atender ao desejo de ser aí um adorador e Deus ser adorado. Você tem, então, o Faraó aumenta a carga, os israelitas culpam Moisés pelo aumento dessa carga, dos versos 19 a 21, você tem essa problemática aí. Deus confirma sua promessa no capítulo 6, Moisés ficou ali meio confuso, Deus promete, dos versos 2 ao verso 6, eu vou cumprir o que eu prometi. E aí você tem os sinais e maravilhas que vão confirmar esses representantes, Moisés e Arão, e vai confirmar também a sua mensagem. O resultado, meus irmãos, é endurecimento ainda mais. Capítulo 7, verso 6, veja aí, capítulo 7, verso 6. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó, fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles e os sábios do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Nota, milagres também Satanás faz. Nem todo milagre tem como origem Deus. Deus faz milagres, também Satanás faz milagres. Deus está fazendo milagres por meio de Arão e Moisés, e os encantadores, os mágicos, os sábios do Egito também fazem milagres. Vem de Deus? Não. Não se percam. Vivemos em dias em que as pessoas querem milagres. Pode ser que até o milagre seja verdadeiro, mas a fonte e o motivo, o engano, o aprisionamento, quantas pessoas estão presas em milagres, mas não conhecem a Deus, estão longe de Deus. Quantas pessoas receberam curas, estão perdidas em seus pecados, escravizadas pelos seus pecados, foram curadas. Preste atenção, os milagres vêm por outros meios também. Verso 12, pois lançam eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou o deles, né? Todavia o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então você tem agora o desencadear das pragas. A partir então do capítulo 7, verso 14, nós temos a primeira praga. A primeira praga aí tem a ver com a transformação de água em sangue. E aqui o foco desse atentado aqui a um Deus, como alguns estão sugerindo, alguns comentaristas deixam claro que cada praga dessa, Deus está afrontando um ídolo, um Deus falso no Egito. Esse, no caso aqui, é o Deus adorado que tem relação com o sustento da vida. É um Deus falso adorado, e ele é o responsável pela manutenção da vida. A autoridade sobre o rio Nilo, que sustenta toda a vida no Egito. Nós temos no capítulo 8, verso de 1 a 4, outra deusa, aí as rãs, apresentando um outro Deus. Você tem no capítulo 8, 16 a 19, a praga de piolho. Isso tem relação com um Deus adorado, que tem a ver com a poeira, né? E aí essas manifestações de Deus humilhando o Egito, os seus deuses. Capítulo 8, a partir do verso 32, aí a praga das moscas. Você tem a peste nos rebanhos, e você tem os deuses adorados ali, como o Apis, por exemplo, o deus touro, tem a deusa vaca também, Ator, o nome aqui, do capítulo 9, verso 1 a 7. Você tem a praga de úlceras, você tem a deusa Ísis, você tem a deusa da cura, do remédio, você tem a praga saraiva,
que aí outro Deus, que tem a ver com o seu comando, sua autoridade no céu. Você tem Osíris, a colheita, né, a fertilidade aí como sendo atingida pela saraiva. E você tem também aí o Deus da tempestade, capítulo 10, de 1 a 20, o gafanhoto, a praga de gafanhoto. E, por fim, você tem aí no capítulo 11, aquilo que é mais terrível. Tem as trevas, né? E a morte do primogênito, no capítulo 11, como sendo o ápice, o filho de Faraó, considerado Deus. E aí você tem no capítulo 11, essa descrição de Deus anunciando a última praga. Meus irmãos, finalmente, depois de todo esse movimento, eu quero ler aqui essa parte final, que descreve a 10ª praga, quando Faraó, no verso 9, disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão, verso 10, fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Essa expressão aqui, irmãos, endurecer, pode ser melhor entendido como Deus, ele retira a graça. Todo o processo de sensibilidade para com Deus é um ato da graça. O homem, na sua condição de caído, ele não consegue ter afeição por Deus, ele não consegue se movimentar na direção de Deus. O homem só corre de Deus, o homem se esquece de Deus. Desde o Éden isso está acontecendo. Você que é crente, você que tem um coração salvo por Jesus, como é a sua luta diária? Né? Quais são os dias que você está assim tão animado por encontrar com Deus na oração? Quantos de nós temos esse lugar de oração diário? Quantos de nós temos avidez de encontrar Deus, Ele se revelando na sua palavra? Você não vê que é uma luta? Você não percebe que nós não temos uma disposição do nosso coração de buscar esse Deus? Por isso a necessidade, às vezes, de um tormento, de um sofrimento. Deus sempre mexe nas estruturas da nossa vida, e as coisas nunca vão se dar bem, elas nunca vão ser redondas. Você conserta ali, ela pipoca ali, você tenta manter a vida em ordem, mas não tem como manter a vida em ordem. Você pode se esforçar, sempre vai ter algo pendente, uma coisa ali que está fora do lugar. E Deus usa essas coisas para produzir em nós proximidade com Ele. Deus está se manifestando poderoso, mas Faraó não tem sensibilidade para ver esse poder de Deus se curvar diante dele. Deus retira a graça. O endurecimento aqui não é que Deus ele tem sensibilidade para com Deus. Ele tem um coração devoto a Deus e Deus, não, agora eu vou diminuir. Não é isso. É que todo movimento de sensibilidade para com Deus é fruto da graça. Então Deus retira a graça e ele, na sua condição natural, o que acontece? Ele endurece, ele fica duro. Ele fica duro. Deus se manifesta poderoso, salvador. Deus se revela por sua palavra, Deus se comunica. A pandemia passou aí 2 anos, um rastro de morte. As pessoas ficaram aflitas. Alguns até hoje estão ainda com as consequências daquele terror inicial, de achar que o vírus vinha e já respirava, já acabava, né, caindo no chão, morrendo sem fôlego. E as pessoas ficaram, até hoje, muitas ainda doentes mentais mesmo, psicologicamente doentes, emocionalmente também doentes, por causa de todo aquele movimento. Viram de perto a morte, muitos morreram em sua casa, mas isso não os aproxima de Deus. Eles continuaram vivendo e continuam vivendo do mesmo jeito, talvez até pior. Eu vejo ainda uma igreja dormindo. Eu não estou falando só da esperança. Eu vejo uma igreja apática. Os crentes estão preocupados com ainda muitas coisas. A pandemia não serviu e não serve. Milagres, atentados,
dor, doença, elas podem acontecer, mas isso não traz o homem para Deus, a não ser que seja um ato da sua graça. Um ato do Espírito Santo. O homem, ele é duro por si mesmo. Então Deus derrama graça para que esse homem ele se aproxime, ele responda, ele obedeça. Por isso Deus humilha. No programa de libertação de Deus está incluso humilhação. Deus humilha Faraó, o Egito, e Deus continua humilhando pessoas, arrebentando com pessoas. Tem um livro muito joia, que o nome do livro é O Deus que Destrói Sonhos. O Deus que destrói sonhos. E Deus destrói sonhos sim, meus irmãos. Quando ele vê que o seu filho amado está se apegando a outra coisa que não a ele, quando ele vê que o seu filho salvo está apaixonado por coisas dessa terra, gastando o seu tempo, sua vida, sendo consumido pelas coisas dessa vida que não a ele, ele destrói, ele arrebenta você. Que é isso, pastor? É verdade? Deus humilha. Ele revela-se poderoso. Nesse campo de batalha de adoração, meus irmãos, Deus não perde para ninguém. A promessa já está lá. Paulo já disse isso na sua carta aos Filipenses, que um dia todo o joelho vai se dobrar e vai dizer que ele é Senhor. A maioria das pessoas hoje não quer admitir que existe um Senhor. Estão servindo a vários senhores. Mas um dia todos haverão de prostrar-se e declarar que tem alguém sim que é Senhor em toda a terra. No programa de Deus libertar pecadores, primeiro passo, Deus humilha. Ele vai acabar com todos os seus ídolos. Finalmente ele vai acabar, mas ele começa por alguns. Aquilo que você mais ama, Deus vai lá, e ele vai assim afastar um pouquinho de você. Você vai se espernear. Como é que eu vou viver sem isso? Depois Deus vai lá, afasta um pouquinho mais de novo, você esperneia, e Deus vai mexer naquilo que você ama, para que você caia de joelho e confesse a sua condição de humilhação e clame a Ele misericórdia, clame a Ele perdão, e clame a Ele salvação. Meus queridos, ninguém foi salvo sem passar por isso. Desespero. Quem pode me salvar? Quem é o Deus que tem poder sobre mim? Todos os crentes verdadeiros, de alguma forma, passaram por essa crise. Deus liberta, e o primeiro passo do seu programa é humilhar os deuses falsos. É tocar naqueles ídolos que você é apaixonado, que você acha que não vive sem ele. Talvez é o seu casamento. O seu casamento é mais importante do que Deus. É difícil esse tema de divórcio, não é? Mas muitos divórcios aconteceram porque você valorizou mais ele e ela do que Deus. E quando você valoriza o seu cônjuge mais do que Deus, você perde os dois. Você nem fica com o seu cônjuge e você nem caminha com Deus. Nós aprendemos a amar o nosso cônjuge amando a Deus. Querido marido e esposa, esse mês de maio sempre lembramos de casamentos. E de vez em quando eu vou fazer essas entradas aqui para lembrar você que a sua missão de ser fiel a Deus está acima da sua fidelidade ao seu cônjuge. Se o seu cônjuge erra com você, se ele não responde adequadamente a você, você não deve fidelidade a ele nem a ela. Sua fidelidade é ao Senhor. Não seja infiel por causa da infidelidade do seu cônjuge. Fidelidade primária ao Senhor Jesus. Você é fiel a Ele, mesmo que Ele se arrebente, que Ele seja infiel, que Ele lhe trate mal, mesmo que ela também desconsidere, não te respeite, seja fiel ao Senhor. Quem é o ídolo da sua vida?
É o seu filho? É o seu emprego? Seus bens? Essa mensagem deve fazer você refletir sobre isso. No campo da batalha de adoração, Deus ele não perde a guerra. Ele liberta pecadores, humilhando os deuses falsos, esses ídolos que nada podem fazer. O que está incluso no programa libertador de Deus ao seu povo? Além de humilhação completa, Deus desbancando esses deuses falsos, mentirosos, Deus derramando o seu poder e, claro, juízo. Deus está julgando uma terra completa. E o ápice aqui é a última praga. Imagine só, meus irmãos, um anúncio de que em toda a casa aqui em Juazeiro, Bahia, vai ter funeral, porque o filho mais velho de toda a casa vai ser morto. Imagine. A gente já fica perturbado quando há uma morte, luto ali, luto acolá. Esses dias, né, tem sido assim, difíceis, dias difíceis. Mas imagine, em toda a casa de Juazeiro, Petrolina, ter um funeral porque o filho mais velho foi fulminado. Deus matou os filhos dos egípcios. E Deus ia matar também do povo de Israel. No programa de libertar o seu povo, está incluso também, meus queridos irmãos, uma celebração por meio de um sacrifício vicário. O capítulo 12, vocês já ouviram falar muito sobre a Páscoa, eu não vou me deter aqui, mas a instrução para escapar da morte dos primogênitos só é um. Tem que ter um sacrifício vicário, substituto, no lugar de. Em vez do seu filho morrer, tem uma provisão. E qual é essa? Então você tem as instruções, aqui no capítulo 12, as instruções de como escapar da morte dos primogênitos. Deus está irado com o pecador e ele requer o primogênito de cada família. Lembra que Deus requereu de Abraão? Deus requereu de Abraão. E Deus, ele requer com morte, por causa da sua justiça. Mas tem um jeito de escapar. E as instruções estão aqui, eu não vou ler. Está no capítulo 12, a primeira Páscoa, onde nós vamos encontrar as instruções dessa celebração, onde o livramento oferecido por Deus é estabelecido, é uma festa de 7 dias de duração, onde no verso 21 é estabelecido como festa perpétua. Chamou, pois, Moisés, verso 21, todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa, tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta, suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Por quê? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel que fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Meus irmãos, aí você tem esse movimento. A festa é memorial perpétuo até os dias de Jesus. Os judeus praticaram isso. Jesus participou da Páscoa pelo menos 4 vezes, é registrado nos evangelhos. E na última noite, antes dele ser o próprio sacrifício, ele estabeleceu
o que nós celebramos como ceia do Senhor. O pão representando o seu corpo, o vinho representando o sangue dele. Algo perpétuo. A igreja dele, o povo salvo, liberto por ele, ainda faz o mesmo. Libertação. É uma celebração de libertação. Pecados foram perdoados. Não haverá mais morte eterna. Há um cancelamento das nossas dívidas. A punição sobre nós já caiu sobre Jesus. Por isso, uma maneira de celebrar juntos, a comunidade de Jesus celebra junto. Por isso a gente chama de ordenança. É uma ordem que você obedece não sozinho. É uma ordem que você obedece junto com outros. E a igreja faz isso. E ela celebra o sacrifício vicário. O centro do evangelho é a exposição do Filho de Deus que foi enviado e morreu. Ele sofreu, ele morreu a nossa morte. Ele foi exposto no madeiro e ele recebeu toda a punição que deveria vir sobre todos quantos deveriam morrer pelos pecados que cometera. Meus irmãos, Deus mata todos os primogênitos. Há uma predição sobre a saída com riqueza. No meio desse caos completo de dor, nós temos o povo de Israel batendo em retirada e saindo do Egito depois das ações poderosas de Deus, dos atos poderosos de Deus. Eu quero ler aqui a saída dos filhos, que é legal isso aqui, porque é o desfecho. Se você puder ler comigo o texto aqui, eu peço que você tenha paciência, mas veja aqui a partir do verso 41. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se observará ao Senhor, capítulo 12, verso 42. Por quê? Porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro assalariado não comerá dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhes quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja ele circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural, para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e fizeram, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. E aí nós temos a consagração dos primogênitos, no capítulo 13. Nós temos esse sinal que Deus coloca sobre o seu povo, e aí o capítulo 13 nos entrega a saída, Deus guiando o seu povo pelo caminho, verso 17, 13, 17, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque era mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Aí no verso 20, tendo pois partido de Sucote, acamparam em Etã e entraram no deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Meus irmãos, Deus, ele liberta o seu povo. Deus, ele opera esse sinal de maravilha e encoraja o seu povo a ir, lhe dando da sua presença, como Deus prometeu, assim se cumpriu. Essa parte aqui do programa de Deus, que é
saída definitiva, a partida definitiva, demonstra o poder de Deus que garante o seu cuidado, sua proteção, o seu suprimento. Quando Deus salva o seu povo, Deus garante provisão, Deus garante proteção, Deus garante cuidado. O nosso bom pastor, que nos cuida agora, que nos guia, ele é um bom pastor. Então, ele tira o seu povo do cativeiro, da escravidão, ele traz vitória, mesmo que o exército de Faraó persiga, Deus coloca o seu povo em provisão, o guerreiro divino, por seu livramento milagroso, ele se coloca acima de qualquer outro poder, humano ou falso, Deus. Deus se coloca acima de todos eles. O guerreiro divino está no caminho, conduzindo o seu povo e lhe dando aquilo que ele prometeu. Meus irmãos, Êxodo 15 termina com um relato de canto de vitória entoado por Moisés. E esse cântico, ele é bem específico, pois ele diz: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo, seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o quê? É homem de guerra. Veja o canto de Moisés, né? O contexto ali tenso, uma guerra sendo travada em torno da adoração do único Deus verdadeiro. E Moisés aqui, esse cântico aqui representa muito bem isto. Deus é descrito como o guerreiro poderoso que venceu a batalha pelo seu povo e que reinará para todo sempre. O hino expressa a certeza de que Deus continuará dirigindo esse povo recém-redimido. O novo lar dos israelitas é o lugar que Deus mesmo escolheu para a sua habitação, o santuário que ele estabeleceu. Todas essas expressões indicam que a terra é como o segundo Éden, né? A descrição de Canaã, e Deus vai levando o seu povo para habitar ali, e ele vai habitar no meio desse povo. Meus irmãos, essa é a descrição, o nosso Deus como sendo aquele que de fato, ele é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. E aí você tem o cântico fazendo menção do seu poder e do seu braço forte. Que maravilha. Meus irmãos, esse é o programa de Deus aplicado também ainda hoje. Deus ainda está em guerra. Ele vai desbancar todos os falsos deuses. O plano de Deus de colocar todo mundo para adorar e exaltar o Filho dele, continua. Deus não está parado. Deus é dinâmico. Ele está em movimento. Ele está em missão. E a missão dele é colocar toda a criação adorando o Filho dele. O desejo do coração de Deus, o desejo do coração do Espírito Santo, exaltar e glorificar Jesus, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o grande eu sou o pão, eu sou a luz do mundo. Jesus é o foco da adoração, e todo o nosso coração tem que ter essa afeição por Ele. Deus está libertando um povo, homens, mulheres, jovens e crianças, para ter um coração devoto a Jesus. Esse é o campo de batalha de Deus. Ele não disse que as portas do inferno não vão o quê? Prevalecer. Nós estamos em marcha, rompendo o poder da morte, que traz a prisão para esses homens em seus pecados. A morte é resultado do pecado. E o Evangelho, a mensagem de Deus, o desejo de Deus de redimir, Deus está fazendo isso. Deus está comprometido com isso. E o programa que ele usa tem a ver com essa humilhação, desbancar todos os falsos deuses. Quem são os deuses hoje adorados, meus irmãos? O que o nosso mundo está adorando hoje? O que está trazendo o coração dos homens, a mente cativo?
O que você diz? Eu estava lendo um livro, não me recordo o autor, mas ele dizia que você identifica muito os seus ídolos falsos, deuses falsos, quando você está no tédio, quando você está ocioso, para onde o seu coração vai. Né? Interessante, nossas ambições. O Tim Keller escreveu esse livro e ele apresenta como você identificar. Ele trabalha com os ídolos que hoje estão em alta na nossa sociedade: o poder, o sexo, o dinheiro. Do que você precisa? Esses deuses aqui estão propondo para você felicidade, prazer. Você não quer, né, ser feliz? Controle, a sedução pelo sucesso, o poder, glória, esses ídolos escondidos na nossa vida. E então ele trabalha um pouquinho o contexto, como você identificar, e ele fala que sua religião é o que faz você, sua religião é o que você faz da sua solidão. O verdadeiro Deus está em seu coração, é para onde os seus pensamentos vão sem esforço, quando não há mais nada exigindo sua atenção. O verdadeiro ídolo é sobre o que você gosta de sonhar acordado. O que ocupa sua mente quando você não tem mais nada com o que se preocupar? Você desenvolve cenários potenciais sobre carreira e desenvolvimento? Ou bens materiais como a casa dos sonhos? Ou um relacionamento com uma pessoa em particular? Ou um dos sonhos não são uma indicação de idolatria? Pergunte. No que você habitualmente pensa para se sentir alegre e confortável na privacidade do seu coração? Outra forma de discernir tem a ver com o coração que gosta de dinheiro. O verdadeiro amor do seu coração é olhar sobre como você gasta o seu dinheiro. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Seu dinheiro gira com menos esforço em torno do maior amor do seu coração? A marca de um ídolo é, de fato, de que você gasta muito dinheiro nele. Você gasta muito dinheiro com o seu ídolo. A terceira maneira que ele dá tem a ver com aqueles que já professaram a fé em Cristo, né? Aqueles que já são crentes. Tem a ver com o padrão das crenças que nós já adotamos. No entanto, a motivação diária para a vida não é Deus. Nós dissemos que é Ele. Nós dissemos que somos salvos. Mas, de fato, vai ficar provado na vida diária, funcional, que nós não estamos vivendo para este Deus, o Deus que nós professamos. Uma boa maneira de discernir isso é como você responde a orações não correspondidas. Como você responde às frustrações. Você ainda adora, confia em Deus? Então, ele vai descrever, e eu quero terminar lendo uma declaração de David Powlison. Ele diz assim: a pergunta mais básica que Deus propõe a cada coração humano é: existe algo ou alguém, além de Jesus Cristo, que tenha tomado posse da preocupação, da lealdade, do serviço, do deleite do seu coração? Perguntas fazem emergir sistemas de ídolos das pessoas. Para quem ou o que você olha para encontrar estabilidade financeira? Para quem você olha para encontrar segurança, aceitação? O que você realmente quer ou espera da vida? O que realmente o faria feliz? O que faria de você uma pessoa aceitável? Onde você procura poder e sucesso? Essas perguntas similares e outras mais trazem à tona verdades. Se você serve a Deus ou se você serve aos ídolos. Se procuramos a salvação de Cristo ou a de nossos falsos salvadores. Deus continua com o seu programa de libertação. Ele humilha, ele celebra e deseja celebração mediante sacrifício vicário. Jesus Cristo está no centro. Toda alegria e obediência é por meio de Jesus.
celebração, a alegria tem a ver com Jesus. E, por fim, a partida definitiva da escravidão. Deus nos salvou. E Ele nos salvou mesmo. Ainda que hoje a gente está ainda preso, amarrado com alguns ídolos. Ele veio para nos salvar, de fato. Ele nos salvará completamente. Se o nosso corpo ainda, caído no pecado, ainda é uma grande luta, um dia nós seremos libertos. E a ceia do Senhor anuncia isso. Anuncia a volta dele. Anuncia a sua morte até que ele venha. Eu queria que nessa noite, aqueles que já têm ouvido o Evangelho, já têm escutado, que você reconsidere mais uma vez. Essa noite, você já ouviu que Deus tem propósitos. Ele salva pecadores para Jesus, para ser como Jesus, para terem afeições profundas em Jesus, para ter amor por Jesus. Jesus, o verdadeiro Deus. E Ele salva pessoas por meio das lutas, do sofrimento. Você tem visto Deus tentando desagarrar você desse mundo, arrancando algumas raízes. Você está lá devoto, apaixonado por algo, Deus está mexendo. Deus tem salvado muitas pessoas por meio do sofrimento. Mas Deus tem salvado pessoas por meio de alegrias também. Deus usa tudo. Hoje, quem sabe, é um dia de salvação para você. Você precisa olhar para Jesus, o sacrifício vicário, para que de fato você tenha a libertação plena. Deus está ainda executando o seu programa de salvação. Eu quero orar por você e orar por meus irmãos, que nós reavivemos o desejo dessa celebração, de deixar o pecado, o fermento que não podia estar presente naqueles pães, os pães asmos, 7 dias ali de festa, festa dos pães asmos, anunciando essa relação com o pecado. Lançai fora esse fermento. Vocês são nova massa. Vocês foram salvos para Jesus, para amar Jesus, para servir a Jesus, para ter um coração devoto a Jesus. Lancem fora o pecado. A mesa do Senhor nos chama para isso. Ei, Ele comeu o pão amargo em seu lugar, o pão da aflição. Você não será mais aflito. Ei, você não será mais aflito. Você que comeu do pão de Jesus. Você não será mais um candidato a beber o cálice da ira de Deus. Jesus bebeu por você. Celebração no sacrifício vicário de Jesus. Nós estamos hoje à noite também para isso. Vamos ficar de pé.